Interpretação de Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 25. E se possível for enganará até os escolhidos, isto é, os judeus, a besta e o falso profeta na grande tribulação. Então se alguém os disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deem crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganará até os escolhidos. Eis que lhes tenho predito. Então se alguém os disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deem crédito. O fato é que, nesse versículo 23, está tratando do iníquo. Será no período da grande tribulação. Ele, como anticristo, nesse contexto, se revelará como o anticristo, sendo ele o iníquo. Portanto, ele já existe. O apóstolo Paulo sintetizou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda do Senhor, nesse contexto, será com poder e grande glória. E Jesus trata sobre essa revelação no versículo 30 de Mateus 24. Descrição da crucificação de Jesus em Mateus 26, versículos 62 ao 64, por Caifás. Levantou-se o sumo sacerdote Caifás, disse-lhe, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardando silêncio e insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-lhe, pelo Deus vivo, que nos diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, você o disse. Digo-os, porém, que verão em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. A descrição sobre o tempo que isso sugeria. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 ao 8. Ninguém de maneira alguma engane a vocês, porque não será assim, sei que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, isto é, o anticristo ou o iníquo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não os lembra de que essas coisas disseram a vocês, quando ainda estando com vocês? Agora vocês bem sabem o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Jesus dissertou acerca de Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganará até os escolhidos. Com a descrição de Apocalipse 16, 13, da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Então, a besta é o anticristo e o falso profeta é a besta que governa as nações. Apocalipse 13, 11. A sintetização de João sobre Apocalipse 10, 20. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Jesus discorreu sobre os escolhidos, ou seja, os eleitos, como os judeus. Mateus 24, e se possível for, enganará até os escolhidos, isto é, os eleitos. A descrição de Apocalipse 13, 7 foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. A descrição de Paulo sobre os judeus eleitos, Romanos 11, 7, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, os outros foram endurecidos. Romanos 11, 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação ao gentio, para incitá-lo à emulação. Então, a salvação do gentio é o arrebatamento, porque depois Israel também será salvo. Então Paulo discorreu sobre a salvação dos israelitas. Romanos 11, versículo 25 ao 26. Porque não quero, irmão, que ignorem esse segredo, para que não presuma de vocês mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A descrição sobre Mateus 24, versículo 25, eis que ele tem o predito, isto é,
Jesus esclareceu os acontecimentos da grande tribulação como os falsos profetas que viriam como o Cristo, sendo o anticristo, e o iníquo que se revelará. Sintetizou sobre os escolhidos, que são os judeus na grande tribulação.